Aleluia, tudo bem com vocês? Todo mundo está bem? Feliz, empolgado, famintos, sedentos? Fiquei sabendo que vocês são uma igreja apaixonada loucamente por Jesus, não é verdade? É muito bom. A sensação que eu tinha, enquanto estava aqui embaixo, é que parece que eu estou na frente de leões que não vejam a hora de ser soltos. Tem pessoas famintas aqui. Eu fico feliz demais de poder, de alguma forma, contribuir, trazendo uma palavra do coração de Deus para vocês. Para quem não me conhece, o meu nome é David. Eu sei que é um nome meio esquisito, né? Mas eu sou italiano. Para quem não me conhece, eu nasci na Itália, cresci na Itália, conheci Jesus na Itália. Minha família é de lá. Me mudei para o Brasil por chamado mesmo há 4 anos, onde eu conheci a minha esposa maravilhosa, que hoje está comigo, Laís, que amo muito. Sabe, ela merece. A minha maior preocupação, de fato, que de fato traz temor, toda vez que eu subo aqui é pregar na frente da minha esposa. Porque ela de verdade sabe quem eu sou. Ele sabe que Deus está usando alguém bem parecido a uma mula. Bem pertinho. Mas graças a Deus que Ele decidiu derramar o seu precioso tesouro em um vaso tão frágil como eu. Então eu quero hoje, primeiramente agradecer aos pastores também, por ter me convidado para compartilhar um pouco da palavra de Deus, por ter confiado também em um cara maluco com brinco, que vem aqui, não é todo mundo que gosta disso, né? Mas muito obrigado. A gente atualmente serve no Brasil com o nosso ministério chamado Outreach. Para quem não conhece, o ministério missionário que tem como foco, como objetivo, despertar na nossa geração, na igreja brasileira, uma consciência missionária. Sim, meu irmão, porque missionário não é apenas aquele que vai, missionário é quem crê, missionário é discípulo. A missão começa a partir do dia que você entende que Jesus Cristo, o Senhor, morreu naquela cruz para os seus e os meus pecados. É a partir desse dia que a nossa missão começa. A salvação não é a nossa linha de chegada. A salvação é a nossa linha de partida. É onde tudo começa. É a partir daquele dia que a nossa missão começa. Nós decidimos, eu, a minha esposa, a nossa casa, a nossa família, o resto da equipe, decidimos gastar a nossa vida para ver essa geração incendiada e cheia de amor e paixão pelos perdidos. Meus irmãos, se tem um lugar onde o evangelho faz sentido, então esse lugar é no meio das trevas. Esse lugar é onde de fato as pessoas morrem nos próprios pecados. É ali que nós podemos ver a luz do evangelho brilhar intensamente, nos lugares mais improváveis. É ali que nós temos a oportunidade de perceber o agir de Deus de uma forma extraordinária. Isso me empolga demais. Isso me empolga demais, perceber que Deus faz questão de se manifestar nos lugares mais improváveis, nos lugares mais incomuns, nas vidas mais improváveis. É maravilhoso poder participar do maior milagre do evangelho. Sabe qual é? A salvação de um perdido. É maravilhoso. Mas hoje eu queria trazer uma palavra mais ou menos alinhada ao tema dessa conferência. Toda vez que eu vejo que é uma conferência profética, eu fico imaginando que o desejo dessa conferência é alinhar a igreja. É trazer um alinhamento para a igreja. Então eu gostaria que você abrisse
em Apocalipse, capítulo 2. Antes de começar, eu quero também estender um convite para vocês. Quantas pessoas aqui já ouviram falar do Over Mission? Oh, bastante gente. 12 de abril teremos a nossa 10ª edição. Over Mission será uma edição fantástica, vários convidados maravilhosos. Será uma edição comemorativa, 12 horas de adoração contínuas, onde por 12 horas nós estaremos diante de Deus, falando sobre missão, estando na sua presença, aprendendo sobre o coração de Deus. E você que nunca esteve em Over Mission, vai ter a oportunidade de estar conosco. Dia 12 de abril vai ser em São Paulo, no ginásio da Portuguesa. Vai ser maravilhoso. Então eu quero de verdade te convidar, você que nunca esteve com a gente, é algo maravilhoso. Por 12 horas você esquece da sua vida, cara. Você esquece da sua vida, é você sobre um degrau a mais, para estar mais perto de Jesus. Então se você conseguir, será uma honra ter você lá. Mas vamos lá, Apocalipse, capítulo 2. Antes de ler, eu gostaria de orar rapidinho. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado por essa atmosfera carregada da Tua presença. Obrigado porque a Tua presença traz alegria verdadeira aos nossos corações. Hoje a minha oração, Pai, para cada um de nós por favor, Jesus, nos ajude a ser autênticos, nos ajude a ser verdadeiros, nos ajude a ser verdadeiros diante de Ti, nos ajude, Senhor, a ser autênticos no Evangelho, nos ajude, Senhor, a destruir hoje todas as máscaras, e a colocar aos Teus pés todas as coroas conquistadas pela força do nosso próprio braço. Hoje, Senhor, queremos Te colocar no lugar que Te é devido. Por favor, Pai, hoje a minha oração é que eu seja mentiroso e a Tua palavra verdadeira, no nome de Jesus. Amém. Amém. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreva. Aqui o apóstolo João está escrevendo essa carta de Apocalipse debaixo de uma revelação dada ali pelo próprio Jesus. Então é Jesus que está escrevendo essa carta. Agora você imagina o peso, meu irmão. Só de ler as cartas de Paulo, as nossas pernas já começam a tremer. Agora você imagina Jesus escrevendo uma carta, a primeira de 7. Começa assim: Então a um anjo da igreja em Éfeso escreva: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Presta atenção nisso, versículo 2. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pus à prova os que se declaram apóstolos e não sou. E descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. 4. Tenho, porém, contra você o seguinte. Aí todo mundo conhece. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte
a prática das primeiras obras. Se eu pudesse dar um título a esta mensagem, o título seria mais ou menos esse: uma igreja quase perfeita. Uma igreja quase perfeita. Nessas cartas enviadas às igrejas pelo próprio Jesus, nós somos advertidos a respeito de perigos que cada um de nós vive. Cada um de nós. Cristo, nessa carta, no começo dessa carta, na introdução, na verdade, desse capítulo que a gente acabou de ler, desses versículos, ele afirma conhecer particularmente a condição de cada igreja. Em cada uma dessas igrejas, meus irmãos, onde Éfeso é a primeira igreja, em cada uma dessas igrejas, existe um pouco de nós, em cada uma delas. Eu acho lindo, porque quando a gente lê Apocalipse, o que você imagina? Apocalipse, você começa a imaginar o fim do mundo. Você começa a imaginar o significado disso, sabe? Várias guerras, anjos, arcanjos, demônios. Um livro que, para quem está se convertendo, não é apropriado. Por muito tempo o livro que as pessoas falam assim: não, isso aqui quando você virar maduro, você lê. Por muito tempo, eu cresci em uma família cristã, eu achava que esse livro, o Apocalipse, era um livro que eu só podia ler quando eu tinha 70 anos. Mas Apocalipse, a primeira coisa que eu gosto é a tradução que o inglês traz. Revelation. Como se fosse alguém que de fato ele traz, sabe, consciência de algo que olho humano não pode ver. Mas o termo em grego, Apocalipse, é ainda mais forte. Significa trazer à tona o que está encoberto. Trazer à tona o que está encoberto. É o papel de Jesus, ao escrever essas cartas às igrejas, é justamente esse. A imagem, mais ou menos, que Jesus aqui tem, ao escrever essas cartas para essas igrejas, é mais ou menos alguém que está levantando o tapete, e vendo que lá embaixo tem muita sujeira. É mais ou menos essa cena. Deixa ver o que você até agora escondeu embaixo desse tapete. É isso que Jesus está fazendo. Agora, imagina por um segundo, meu irmão. Imagina Jesus fazendo isso exatamente conosco. Imagina Jesus fazendo com a gente o que Ele está fazendo com essa igreja. Você, a gente seria os destinatários dessa carta. Imagina, o que Ele escreveria nessa carta para você? Qual seria a mensagem? Para Éfeso foi: você abandonou o seu primeiro amor. É para nós. Qual seria? Se a gente fosse esse destinatário, qual seria a carta que Jesus escreveria por nós? Sabe, a igreja de Éfeso era uma igreja avivada, meu irmão. Era uma igreja que, segundo alguns estudiosos, estima-se que havia mais de 30 mil membros. A igreja de Éfeso era uma igreja plantada pelo apóstolo Paulo. Quantas pessoas conhecem aqui o apóstolo Paulo? Logo depois do apóstolo Paulo, essa igreja também foi pastoreada pelo apóstolo João, o autor desse livro. E logo depois de João, essa igreja de Éfeso foi também pastoreada por Timóteo. Quantas pessoas conhecem Timóteo? Eu vou te dar uma notícia. Segundo alguns estúdios, Maria, a própria mãe de Jesus, era membro dessa igreja. Ó que igreja, meu irmão!
A igreja de Éfeso, uma igreja avivada, logo de cara estamos sendo colocados diante de uma igreja incrível, que seria o sonho de todo membro, seria o sonho de todo teólogo, seria o sonho de todo pastor, seria o sonho de todos nós. Uma igreja que eu tenho certeza que somente a minoria no Brasil vive. É no mundo, talvez. Mas essa era a igreja de Éfeso. Era uma igreja de sucesso. Era uma igreja que poderia ser usada como exemplo para outras igrejas. Logo de cara nós nos deparamos com uma igreja aparentemente perfeita. Então Jesus começa colocando o padrão lá em cima. Isso sabe por quê? Para nos ensinar algo. Que se a igreja de Éfeso, uma igreja tão boa, tem algo que precisa mudar, então todos nós precisamos. Todos nós. Mas aqui estava. A igreja de Éfeso era uma igreja tão boa, meu amigo, que eu tenho certeza que todos aqui queriam ser membros dela. Todos. Todos. A igreja de Éfeso era acompanhada por poderes de cura jamais vistos antes. Era uma igreja que andava no poder de Deus. Era uma igreja que estava transformando a comunidade, a própria cidade. Todo mundo testemunhava que a igreja de Éfeso era uma igreja que andava com Deus. Mas mesmo assim, parece que aquilo que para nós é bom, para Deus ainda é insuficiente. Mesmo assim, parece que aquilo que para nós é bom, aquilo que satisfaz os parâmetros de uma igreja saudável, avivada, influente, perseverante, teologicamente boa, continua sendo insuficiente para Deus. Uau! Você percebe? Porém, tem uma coisa contra ti. Olha só, o versículo 2. Eu quero que você preste atenção. Conheço as obras que você realiza. Meu irmão, antes de você já começar a pensar em outras coisas, eu quero que você foque nessa declaração de Jesus. Eu quero que você preste atenção, não somente com a sua mente, mas com o seu coração. Eu conheço as obras que você realiza. Aqui claramente Jesus está querendo nos levar para uma avaliação íntima, profunda de nós mesmos, e não superficial. Eu conheço as obras que você pratica. Sabe, essa declaração deveria nos colocar diante de Deus em um silêncio reverencial. Eu conheço as obras que você pratica. Ou seja, Ele sabe tudo o que fazemos, é porque o fazemos. Mas mesmo assim, muitas vezes nós vivemos e agimos como se Ele não estivesse no nosso meio. Como se Ele não andasse no nosso meio, como se os olhos dEle não estivessem abertos para ver o tipo de vida, o tipo de evangelho que nós estamos levando. Ele começa assim: eu conheço as suas obras. Sabe, a palavra obras que aqui o texto está usando é ergon. Sabe o que significa? Se refere a atos pessoais. Se refere, sabe,
ela não se refere, essa palavra não se refere a grandes feitos, não se refere a grandes realizações, mas ela se refere à rotina diária. Ela se refere à vida prática, à vida ordinária. Conheço as suas obras. Essa palavra obras se refere à sua vida fora do templo. Se refere à vida que você vive no seu trabalho, à vida que você vive na sua faculdade, à vida que você vive na sua família, no seu casamento. Aqui Jesus está dizendo: eu conheço sua vida, eu conheço suas tendências, eu conheço a sua rotina fora do templo, sua vida, eu conheço a sua vida além das máscaras religiosas. Eu conheço. O que isso deveria produzir em nós? Um Deus que conhece todas as obras que nós realizamos. Um Deus que conhece pelo que o nosso coração é movido. Um Deus que conhece a nossa palavra antes que saia da nossa boca. É engraçado porque eu fico profundamente impactado ao perceber que o significado da palavra que ele coloca não se refere a grandes feitos, a grandes realizações, a grandes milagres, mas a vida ordinária. E aquele tipo de vida que Deus está vendo é como você está levando ela, como nós estamos levando ela. Jesus, ao escrever essa carta, ele quer começar uma revolução nessa igreja. Sabe uma coisa? A revolução que Jesus quer começar não é no templo. Jesus quer começar uma revolução nos corações. Jesus quer começar, sabe? Jesus trata com cada um de nós. Jesus lida com cada um de nós além das aparências. Jesus, ele trata, sabe, com cada um de nós além das formas externas, dos aplausos, da fama. Ele fala ao coração. Ele fala a alma, aonde habita a verdade de quem você é, verdadeiramente. Sabe, aqui é como se Jesus estivesse dizendo: eu não sei apenas quantas vezes você vai na igreja. Não é somente isso que eu sei. Eu sei a igreja que você está sendo ou não quando ninguém te vê. Eu sei disso. Está percebendo que a ideia é isso? Jesus está levantando o tapete. Jesus está levantando o tapete. Sabe, enquanto o ser humano julga a espiritualidade por valores externos, visíveis como o templo, o coral, o pastor, como prega, como fulano canta, como fulano faz, como fulano fala. Os critérios de Jesus giram em torno a valores eternos, ou seja, giram em torno a valores que são invisíveis, são mais internos do que externos, são valores que ninguém vê. Jesus, ele lida, os critérios de Jesus não são valores baseados em conquistas externas, em conquistas que o olho humano pode ver. Os critérios que Jesus usa para nos julgar espiritualmente verdadeiros e autênticos giram em torno a valores eternos, que são muitas vezes íntimos, invisíveis, que ninguém pode ver, mas que habitam dentro de nós. Ninguém pode ver. Certa vez um filósofo evangélico disse assim: tudo que é eterno não pode ser tocado.
dizendo: aquilo que verdadeiramente conta na vida de alguém, na espiritualidade de alguém, cara, pode ter certeza que você não vai vê-lo, porque mora em um lugar que somente Deus pode ver. Mas talvez nós nos contentamos a viver por valores terrenos. Os valores terrenos, o valor terreno é aquilo que eu faço e o mundo vê. O valor eterno é aquilo que me motiva para fazer o que o mundo vai ver. O valor eterno é a motivação pelo qual você está fazendo o que faz. Deixa eu te falar, igreja, meus amigos, Jesus sempre quis e sempre vai querer uma igreja movida por valores eternos. Valores que talvez receberão poucos aplausos. Valores íntimos, invisíveis, mas que agradam o olhar de Deus. Muitas vezes, sabe, a gente nem se importa de saber que o olho de Deus conhece todas as nossas obras, que o olho de Deus penetra no mais íntimo do nosso desejo. Sabe por quê? Porque o que nós mais queremos é o olhar do homem. Mas é pelo homem que você faz o que faz, pelo homem você fracassará. Pelo homem eu fracasso. O desejo de Jesus, ao nos colocar diante dessa carta, é para expor aqueles erros talvez invisíveis que ninguém vê. Que ninguém vê. Erros invisíveis. Invisíveis porque a gente colocou embaixo do tapete. Até chegar Jesus e a festa acaba. Até chegar Jesus e o tapete ele é rasgado. E aí? Mas sabe, meus amigos, nós vivemos em uma cultura que está extremamente fissurada em ganhos externos. Nós vivemos em uma cultura que está profundamente doente de ser e aparecer por fora, de ser alguma coisa aparentemente. Essa cultura sutilmente ela influencia também o evangelho que nós vivemos, o nosso cristianismo, achando que a nossa espiritualidade depende desses ganhos externos, todos os ganhos que essa igreja tinha, todas as conquistas que essa igreja tinha, meu irmão, é de sobra. Mas nas palavras de um grande teólogo, A.W. Tozer, ele diz: enquanto nossos ganhos são, em sua maior parte, externos, as perdas são internas. Enquanto nós vivemos correndo atrás de ganhos externos, para ser promovidos em uma cultura extremamente consumista, usando você como produto, nós perdemos cada vez mais. A cada ganho externo, nós perdemos ganhos internos. O A.W. Tozer continua, diz assim: na verdade, quando a maior parte dos nossos ganhos são externos,
e as nossas perdas são internas. Então, na verdade, não sabe o que entendemos? Entendemos que aqueles ganhos externos não passam de perdas mais difíceis de se perceber. E aqui Jesus, Ele não quer, de jeito nenhum, avaliar essa igreja pelas conquistas externas. Parece que Ele está querendo penetrar em um lugar que eles sigilaram, que eles deixaram bem fechado. Mas Jesus, Ele vê, está interessado em ver aquilo que os olhos humanos têm preguiça de enxergar. Jesus está ali. Sabe, meus irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Os nossos ganhos sem Deus devem ser considerados perdas. Tudo que a gente ganha sem Deus deve ser considerado perda. Certa vez John Piper disse para alguém, que pode ser um de nós, posso ser eu. Disse assim: se hoje você tem a oportunidade de ir no céu, você vai ter a oportunidade de ter no céu tudo que você sempre quis na terra. As melhores comidas, alegria, paz, sem choro. Vou pular no rio de ouro. De vez em quando vou pegar um diamante no chão. Vou ter um cavalo meu, uma vila, uma mansão gigantesca bem lá no rio de cristal. Você vai ter tudo isso, só não vai ter Jesus. O que você faria? Iria? Sabe, meu irmão, alguém movido por essa profunda compulsão de ganhos externos, de conquistas externas, aceitaria essa proposta. Mas deixa eu te falar, o céu sem Jesus não é o meu lugar. Os ganhos sem Jesus não é o meu lugar. Todas as conquistas, todo o ouro, toda a prata, sem Jesus, não é onde eu quero estar. Não é aonde eu quero estar. Deus não está interessado em conquistas aonde Ele não é o fim delas. Deus também não está interessado em um serviço que começa nele, se desenvolve nele e termina nele. Deus não está. Sabe, o pior serviço o pior culto que nós podemos oferecer a Deus é um culto onde nós não amamos a Deus acima de todas as coisas. Nenhum culto, nenhum serviço é pior de um culto onde Deus não é amado acima de tudo. Existe um sermão muito famoso, que desde sempre mexeu comigo quando eu comecei a ouvir. Quantas pessoas aqui conhecem o John Wesley? Existe um sermão do John Wesley chamado O Quase Cristão. Já ouviu falar? O quase cristão, quem é o quase cristão? O quase cristão é aquele que vai na igreja todo domingo. O quase cristão é aquele que dizima, que ora, que jejua. O quase cristão é aquele que evangeliza, que vai em missão. O quase cristão é aquele que ora por cura. O quase cristão é aquele que se envolve em missão. O quase cristão é aquele que está disposto até a entregar o próprio corpo para ser queimado. Mas sabe por que é quase cristão? Assim como essa igreja era quase perfeita,
Porque faz tudo isso por amor a si próprio e não por amor a Deus. Esse é o quase cristão. Faz tudo isso por amor a si próprio. E aqui Jesus está nos demonstrando, através dessa carta, que a nossa espiritualidade não é definida pelos nossos resultados, pelos nossos ganhos. A nossa espiritualidade é definida unicamente pela nossa fidelidade a Deus. É quanto temos sido fiéis a Deus nas obras ordinárias da nossa vida, a vida fora do templo, no nosso dia a dia, na nossa rotina, quando ninguém nos vê, porque essas obras que Deus está dizendo que Ele vê. Quando? Sabe, quando eu penso que a nossa espiritualidade é definida pela nossa fidelidade a Deus, eu lembro de uma história de um cara que eu gosto muito. É um dos meus pregadores favoritos, se chama Francis Chan. Ele fala assim: imagina que eu sou um cara que me preocupo com a saúde das pessoas, tá bom? Todo mundo está comigo? Imagina que eu sou um cara que eu me preocupo com a saúde das pessoas. O que eu faço a respeito? Então eu alugo um galpão ou algum espaço e começo a investir nesse negócio. Eu começo praticamente a criar sucos naturais. Coloco uma placa, sucos naturais, em cima desse galpão. Aí eu começo, beterraba, laranja, toda coisa que eu gosto muito. Eu duvido que você também não goste. Sucos naturais, aí ele vende. Aí o pessoal que gosta de cuidar da saúde vai, toma, gosta, e depois volta. Só que o que acontece? Que eu percebo que o fluxo de pessoas que gostam de cuidar da saúde é pouco. E não é suficiente para eu lucrar. Então o que eu faço? Eu deixo de fazer somente os sucos naturais e começo a misturar nos sucos um pouco de creme de chantilly. Aí é beleza, o pessoal aumenta. Mais pessoas começam a vir. Mas ainda assim eu percebo que eu não consigo lucrar de verdade. Aí eu faço suco natural, junto com creme de chantilly, aí eu preciso adicionar alguma outra coisa. Eu preciso começar a vender chocolate, a fazer doce. Eu preciso começar a dar algo que atraia essas pessoas. Ele fala, é logo, e eu percebo que eu fugi do verdadeiro propósito, pelo qual eu comecei. Com certeza, esse cara que começou com suco natural, depois misturou creme chantilly, depois começou a vender chocolate, é tudo de bom, é gostoso, é uau, que você pode imaginar, começou a dar muito lucro. E o cara começou a ficar bem sucedido. E o cara começou a crescer. E começou a virar grande. E começou a ter franquias. E começou a ser uma igreja maravilhosa. E começou a ter em vários lugares do mundo, várias igrejas. Mas ele chega e fala assim: somos bem-sucedidos nessa parada nós podemos ser pessoas bem-sucedidas, mas não sempre pessoas que alcançaram o alvo correto. Eu posso ter recebido retorno, mas eu me afastei do meu alvo.
Em algum momento ele diz: eu deveria ter tirado aquela placa de sucos naturais, porque já não combinava com a prática. Ele fala: muitas vezes nós nessa jornada nos tornamos cristãos bem-sucedidos, mas longe do alvo original. Certa vez, C.S. Lewis disse: é muito melhor ter crente de maior qualidade do que crentes em maior quantidade. Essa igreja, meus irmãos, era uma igreja bem-sucedida. Era uma igreja bem-sucedida, que começou querendo oferecer sucos naturais, que começou no caminho certo para acertar o alvo, mas ao longo do caminho virou uma igreja apenas bem-sucedida, longe do alvo correto. Jesus está aqui escrevendo essa carta para nós, para que nós nos posicionemos novamente, para que novamente nós venhamos a ser essa igreja que vive acertando o verdadeiro alvo, e não deixando nos distrair por uma cultura que queira a sua alma, que queira os seus resultados, que queira a sua participação aqui medíocre e superficial. Jesus está escrevendo essa carta para nós. Certa vez alguém disse: o nosso maior fracasso, na verdade o nosso maior medo como igreja, como indivíduos, não deve ser, não deve ser falhar, mas deve ser conseguir nas coisas que na verdade não tem importância nenhuma. No que estamos conseguindo? Quais estão sendo as nossas conquistas? Quais estão sendo as coroas que nós estamos ganhando nessa vida, meu irmão? Qual? Será que são as conquistas que de fato importam? Porque novamente eu falo para vocês, a terra prometida sem Deus não é o meu lugar. Uma igreja bem-sucedida sem Deus nesse sucesso também não é o meu lugar. O meu ministério bem-sucedido, cheio de conquistas e de coroas, sem Deus no topo da lista, também não é o meu lugar. Tudo que Paulo tinha ganhado antes de conhecer Jesus era com a força do próprio braço. É por isso que a partir da revelação de quem Cristo era, ele considerou tudo como perda, a fim de ganhar Cristo. Aqui Jesus quer nos mostrar uma coisa. Ele quer nos mostrar o lugar que Ele está ocupando na nossa vida. Qual é o lugar que nós estamos dando a Ele? Finalmente Ele chega. No final, eu quero mesmo ir para o final. No versículo 4, Ele chega a falar algo que todo mundo conhece, um versículo famoso. Ele diz assim: tenho, porém, contra você, igreja bem-sucedida. Tenho, porém, contra você, igreja grande, relevante, avivada, que conquistou, que perseverou, teologicamente boa, igreja que serve, igreja que não se mistura. Tenho, porém, contra você uma igreja, até esse versículo, uma igreja quase perfeita. Ele diz: tenho isso contra você, que abandonou o seu primeiro amor.
Sabe, a palavra abandonar significa deixar para trás. Esse era o sentimento de Deus enquanto escrevia essa carta para a igreja de Éfeso, onde cada um de nós também está representado nela. Deus estava se sentindo deixado para trás. A palavra abandonou significa isso, deixar para trás, ou seja, eles estão deixando Deus atrás de todas as coisas, ao invés de colocá-lo acima de todas as coisas. Eles estão deixando Deus atrás dos próprios programas, dos próprios sonhos, dos próprios sucessos. Eles estão deixando Deus atrás dessas coisas. E sabe o que significa deixar Deus atrás? Significa que é mais ou menos assim: Deus, uma vez que eu aprendi a fazer isso, então a partir daqui eu não preciso mais de você. A partir daqui sou eu quem cuido. A partir daqui, Deus, não precisa de você para a igreja viver. A partir daqui, Deus, não precisa de você para a igreja acontecer. A partir daqui, Deus, eu não preciso mais. Deixado para trás. Deixado para trás. É como se a igreja estivesse dizendo: sabe, Deus, nós não precisamos mais depender de você para viver, nós não precisamos mais depender de você para a igreja funcionar. Sabe, a ideia que aqui traz é: a partir daqui eu assumo, a partir daqui eu faço. É Deus enxergar isso, é ver alguém que o deixa para trás. Enquanto eu estava lendo esse texto hoje, mais uma vez, eu vi a voz do Espírito dizendo assim para mim: David, é muito fácil acontecer que as suas obras são mais vistas do que eu. É muito fácil acontecer. É isso que estava acontecendo nessa igreja. As obras deles eram mais vistas do que o próprio Deus. Sabe por que essa igreja era quase perfeita? Porque ela era perfeita segundo os parâmetros nossos, segundo parâmetros humanos, mas não era perfeita aos olhos de Deus. A igreja perfeita é uma igreja que enquanto vive não deixa Deus para trás. É uma igreja que enquanto vive, não aqui, mas enquanto vive lá fora, não deixa Deus para trás. Se nessa carta, meu amigo, se nessa carta que Deus hoje escreveu para você, imagina, eu comecei dizendo isso. Imagina você ser o destinatário dessa carta.
Se nessa carta que hoje Deus escreveu para você, tivesse escrito exatamente a mesma coisa, o mesmo recado que Jesus escreveu para a igreja de Éfeso, ou seja, você abandonou o primeiro amor, ou seja, você deixou para trás Deus. Em alguma área da sua vida, em alguma área relacional, ministerial, pessoal, profissional, em alguma área, se Deus hoje escrevesse para você exatamente a mesma carta com o mesmo recado, tenho isso contra você, na sua vida, na sua rotina diária, nas suas obras, você me deixou para trás. O que você faria? Sabe por que a igreja de Éfeso estava assim? Éfeso era um lugar rico, muito rico. Era um lugar onde estima-se que havia mais de 50 deuses diferentes. Era um lugar idólatra. E nenhum desses deuses tinha exclusividade. Sabe o que isso significa? Nenhum desses deuses tinha prioridade, pelo contrário. Eu podia acordar, adorar o Deus Sol, e amanhã acordar e adorar um outro Deus. Sabe o que aconteceu? Que essa cultura entrou na igreja. E Deus deixou de ser para a igreja o único motivo pelo qual eles eram igreja. Deus deixou de ser exclusividade. E deixa eu te falar, meu amigo, Éfeso ainda age para que isso aconteça na sua vida. O diabo, ele não quer apenas destruir toda a sua vida com Deus, ele só quer colocar Deus no lugar errado na sua vida. É no lugar errado, onde você olha e fala assim, mas ele ainda está aqui. Não, eu não me afastei completamente dele, ele está ainda aqui, mas ocupa o lugar errado. Ele não ocupa mais um lugar maior. Quando fala de primeiro amor, não está falando dos primeiros dias, está falando do lugar maior que ele deveria ocupar na nossa vida. Na nossa rotina, nas obras que ninguém vê, mas Deus sim. Esse é o primeiro amor. E será que estamos deixando Ele para trás dos nossos desejos, para trás dos nossos planos, antes dos nossos planos e depois Ele? Sabe, eu tenho certeza que se hoje Jesus escrevesse essa mesma carta para nós, com o mesmo recado, com o mesmo conteúdo, você abandonou o primeiro amor, sabe o que você faria? O que a gente faria? Com certeza, a gente voltaria para casa, começaria a jejuar que nem malucos, começaria a ler a Bíblia, começar a fazer promessas e dizer para Deus, agora eu jamais eu vou acordar sem ler a palavra, eu vou pregar o Evangelho, eu vou fazer, eu vou dizer, eu vou ir para a missão, eu vou me envolver com a igreja, vou cursar para virar bispo, vou querer ser apóstolo, vou fazer de tudo. Mas sabe, meu amigo, embora isso pareça algo nobre, isso não é o conselho que Deus nos dá para voltar a queimar de amor por Ele. Não é. Embora pareça ser maravilhoso você falar, tá bom, entendi o recado, eu abandonei o primeiro amor, vou voltar, quero queimar, vou ler mais, vou orar mais,
Vou pregar mais. É muito nobre isso, corajoso da nossa parte, mas não é esse o conselho que a Bíblia nos dá para voltar ao primeiro amor. Para voltar ao primeiro amor. Para voltar a viver nesse primeiro amor, onde Deus não é deixado para trás, onde Deus ocupa o lugar que lhe é devido, onde Deus ocupa o lugar que Ele merece. É necessário um posicionamento interno, é não uma atitude externa. Assim como essa igreja estava acostumada a fazer, a viver e a resolver todas as coisas, é necessário de um posicionamento interno. Sabe qual é o posicionamento interno? O altar onde o amor queimará sem se apagar. O posicionamento interno, o altar onde nós experimentamos esse fogo constantemente na nossa vida. Sabe qual é? Desculpa, mas eu vou ter que falar. E arrependimento. Lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se. E volte a praticar as obras de antes. Sabe o que significa as obras de antes? Volta a praticar as obras com a mesma motivação de antes. Onde eu sou o motivo dela. Porque eles estavam praticando as mesmas obras. Só que o motivo delas não era mais o mesmo. Muitas vezes me perguntam: David, eu abandonei o primeiro amor, eu não sinto mais essa chama. Me fala o que eu tenho que fazer, qual livro eu tenho que ler. O conselho de Deus aqui está sendo para nós: arrependa-se. Deixou Deus para trás em alguma área da sua vida? A única forma é se arrepender. A palavra de Deus diz em Romanos que o arrependimento é fruto da sua bondade. Sabe por que eu me arrependo? O que me move ao arrependimento não é a culpa, mas é porque eu estou diante de um Deus tão bom que não posso continuar no mesmo jeito. Se hoje há alguém aqui que precisa voltar ao primeiro amor, tirando Deus do backstage e colocando Ele de novo à frente, eu sinto de tudo. E eu te peço, vem aqui perto de mim. Eu quero orar por você.